Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Agradeço a Deus, verdade, o nosso irmão José esteve entre nós, mas mudou para cá, irmão, um casal, os filhos, muito estimado por nós, irmãos, e ao fazermos a carta dele, dissemos que estaríamos vindo aqui entregar. A verdade é que eles passam um tempo aqui e voltem, né? Não demora, né, José? Vamos orar, né? Não vai daqui, mas oramos lá. Então, irmãos, eu agradeço a Deus pela esposa, pelas filhas, genros, onde é motivo de glorificarmos a Deus. Agradeço a Deus por muitas obras que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus, irmãos, por uma obra que Deus fez. Irmãos, eu era moço no culto de jovens. Deus mandou a palavra no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1 e capítulo 2. Deus usou do irmão, e ele pregando a palavra, irmãos, ele saía de trás da tribuna, ia na minha direção, apontava e dizia assim: vai se levantar na tua vida um grande leão gelado que é o diabo, você vai passar pelo vale gelado que é a morte, e todo mundo vai dizer não na tua vida. Voltava a pregar para a mocidade, novamente saía de trás da tribuna, ia na minha direção e apontava: vai ser hoje à tarde na tua vida. Mas preste atenção, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que moço limpamos a congregação e marcamos de congregar ali em uma congregação 60 quilômetros da Praia Grande, Caraminguaba, nosso irmão Clóvis. Irmãos, saímos umas 15 para as 4, aproximadamente esse horário. Irmãos, e fomos e no carro nós ia cantando, dando glória, coisa de crente, irmão, contando testemunho, alegria. Irmãos, e passamos o município Praia Grande, Mongaguá, Itaiaí, é um posto policial. Na época era um trevo, hoje é um viaduto após o posto policial. E quando nós íamos passando aquele trevo, tinha guardas rodoviários. Irmãos, e quando nós íamos cruzando aquele trevo, um carro, ele cruzou o trevo e como a mão segurasse, ele parou na nossa frente. Na velocidade que nós íamos, bati a minha cabeça no painel, fraturei o crânio até aqui atrás, a minha pálpebra cortou, entrou vidro dentro do meu cérebro, entrou vidro dentro dos meus olhos. Eu agradeço a Deus que ainda consegui sair do carro, me sentei, não consegui ficar sentado, me deitei. Irmãos, uma dor muito forte, logo chegou a ambulância, nos socorreram, nos levaram no pronto-socorro de Itaiaí. Quando chegamos, irmãos, os médicos disseram a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, irmãos, que eu não haveria de sobreviver, e facharam a minha cabeça, eu já não enxergava, já também não andava, estava numa maca. Irmãos, e eu ainda estava consciente, e a nossa irmã Deusa e a nossa irmã Marlene, quando ouviram essa notícia que eu não haveria de sobreviver, elas se abraçaram dentro daquele hospital, sem se envergonhar, porque mediante a prova que passa na nossa vida, aleluia, um chora, irmãos, outros até riem, outros se desesperam, mas cada um tem uma expressão mediante a luta e a prova que passa. Elas se abraçavam, irmãos, como disse, sem se envergonhar, falavam em língua, quem via não entendia, mas elas estavam provadas, porque elas diziam: Senhor, nós não ia para a festa, nós não ia para a praia, nós não ia para as coisas desta vida, nós ia para a tua casa, nós ia cantando hino e dando glória para o teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso irmão Jonas, que dirigiu o carro, recuou-se ao fundo daquele hospital. Irmãos, encostou na parede, ele começou a cantar o hino, e quando ele cantava com seus olhos fechados, ele ouviu que alguém também glorificava, e quando ele ouviu, irmãos, que alguém naquele ritmo também glorificava a Deus, ele abriu os olhos para procurar quem estava, não viu ninguém. Então ele percebeu que o anjo de Deus estava ali. Nos colocaram dentro de uma ambulância, irmãos, e nos levaram para a Santa Casa de Santos, hospital mais sofisticado da Baixada Santista. E quando chegamos, irmãos, os médicos já nos esperavam, ele estava consciente. Irmãos, eu agradeço a Deus que eu já não andava, como disse, não enxergava, mas eu, a minha audição, eu ouvi um médico dizer assim: você bateu o seu carro porque você bebeu todas. Eu disse: não, doutor, eu sou crente, e crente não bebe, doutor. Não ouvi mais a voz daquele médico, e na maca que eu estava, eu senti que da ponta do meu pé subindo, o gelo foi tomando todo o meu corpo. Eu percebi que a morte tinha chegado naquele lugar, mas eu nunca me envergonhei de ser crente.
crente, irmão. Então enchi meu peito, irmãos, e eu dei um grito e eu disse assim: Senhor, é chegada a minha hora, receba no céu meu espírito. Mas eu vi a voz de Deus como a voz de um homem dentro daquele hospital, e a voz de Deus dizia dessa maneira: meu servo, todo mundo vai dizer não, mas eu que sou Deus digo sim na tua vida. Agradeço a Deus, irmãos, que eu já não vi mais nada. Aleluia, fui levado para a mesa de cirurgia, 2 coágulos de sangue no cérebro. A médica, irmãos, aleluia, fui desenganado. A minha irmã chegou, a médica saiu e falou: filha, o chão está aí, você quer cair, você cai, teu irmão não tem chance de vida. A minha irmã voltou para casa, irmão, contou para minha mamãe, serva de Deus. A minha mamãe pegou o véu quando viu, irmãos, não se desesperou, mas creu na misericórdia. Pegando o seu véu, cada passo que ela dava glória para Deus. Dava mais um passo, era mais um glória para Deus. E antes que minha mãe se ajoelhasse para orar, Senhor que está aqui batizou a minha mãe na promessa do Espírito Santo. Agradeço a Deus, irmãos, nessa noite, em que fui levado para o quarto chamado Autovisome, desenganado, irmão, cercado por cortinas, aleluia, num canto isolado. 2 enfermeiras cuidavam de mim. E quando eu abri os meus olhos, os irmãos estavam em coma, entubado. Quando despertou o Senhor, me despertou do coma, que eu abri os meus olhos, ela falava assim: se você estiver entendendo o que eu estou falando, eu vou pôr a minha mão na sua. Quando ela pôs a mão dela na minha, irmãos, e eu apertei, a outra saiu correndo, chamou o médico. O médico logo entrou dentro daquele quarto chamado Autovisome, abriu aquelas cortinas, tirou os equipamentos e falou: Raimundo, ano que vem comemora o teu aniversário, porque você renasceu. Agradeço a Deus que aquela médica que havia me desenganado, irmãos, ela falou: olha, você vai ficar de 2 a 3 meses dentro desse hospital, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora para o teu cérebro, qualquer hora para o teu corpo. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus, ela nunca falhou. Aleluia, com 9 dias eu estava saindo de alta, caminhando por aqueles grandes, aleluia, corredores daquele hospital. E quando eu estava quase saindo, aquela médica encontrou comigo e ela me deu alguns encaminhamentos médicos dizendo: você vai se tratar na ponta da praia, você não vai ser uma pessoa normal, qualquer hora vai parar a tua mente, qualquer hora vai parar o teu corpo. Não me desfiz, não me desfaço da medicina, mas eu agradeço a Deus, irmãos, que eu não sei o que eu fiz com aqueles encaminhamentos, não procurei um especialista, já se passa mais de 20 anos, estou liberto aqui junto a essa igreja da minha porta. Agradeço a Deus, irmãos, o horário já se avança, nós ouvimos obras maravilhosas, mas eu vou contar, irmãos, aleluia, eu vou contar 2 obras, irmãos, para que não se prolongue. Nosso irmão José que esteve entre nós, só levou alegria, irmãos, e também vamos procurar acabar no horário para não trazer nenhuma tristeza aqui para os servos e para a igreja. Agradeço a Deus, irmãos, que eu vi uma obra, irmãos, que Deus fez dentro da penitenciária, ali no culto todo sábado, 1h da tarde, e naquele culto, irmãos, congregava na faixa de 120 presos, irmãos, e tinha um preso que, conversando com outro preso, ele falava que queria até o fórum, que queria falar com o juiz, porque a vida dele mudou, que ele aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua alma, mas ele não podia ir, é verdade, mas ele foi para o culto, e no culto Deus tomou o nosso irmão na palavra e dizia assim: você queria falar para o juiz que você não rouba mais, que a tua vida mudou, que você aceitou o Senhor Jesus como Salvador da tua alma, mas te diz o Senhor: eu vou mostrar que eu sou Deus e que estou na tua vida, vou trazer o juiz dentro desse lugar. Agradeço a Deus, irmãos, que a palavra de Deus está escrito no livro de Isaías, que quando a palavra ela sai da boca de Deus, ela só volta para Deus quando ela tiver feito o seu fiel cumprimento. Palavra pregada, irmãos, e quando foi segunda-feira, a ordem dada pelos diretores que nenhum preso sairia da cela, não teria banho de sol, e todas as celas absolutamente ficariam trancadas. Irmão, foi convocada a guarda na muralha, e quando foi pelas 10 horas da manhã, foi anunciado nos pavilhões que havia chegado o juiz corregedor de São Vicente, direitos humanos, muitos advogados, e todos eles entrariam dentro daquela penitenciária. Agradeço a Deus, irmãos, que o juiz, olhando todos os lugares, salas de seguro, todo lugar, ele desceu do pavilhão par superior e desceu do pavilhão par inferior. Quando ele passou em frente à cela número 12,
14, os irmãos vão entender o poder que tem no nome do Senhor. Estava escrito no fundo da cela, em nome do Senhor Jesus. Quando o juiz olhou e leu esse nome, ele parou e perguntou: quem está preso dentro dessa cela? Aleluia. O guarda falou: aí está os crentes. E o juiz dizia: abre a porta dessa cela, eu quero entrar dentro da cela. Nossos irmãos que estavam presos se lembraram da palavra pregada no sábado, e como a igreja começara a dar glória dentro daquele lugar. Quem estava fora não entendia, mas o nome que o juiz leu, aleluia, porque está escrito que todo joelho se prostrará, tanto no céu como na terra, ao nome do Senhor Jesus. Irmãos, e o juiz dizia: abre. O guarda falou: não posso abrir. E então o juiz perguntou: por que você não pode abrir? Ele disse: porque eu recebi ordem do meu diretor que eu não posso abrir nenhum, que ele disse que eu não posso abrir nenhuma cela. O juiz disse para ele: quem manda mais, sou eu, juiz, corregedor, ou o teu diretor? O diretor chegou, pediu para abrir, a palavra cumpriu e o nome de Deus está sendo glorificado. Para encerrar, irmão, por que não pode faltar um glória na nossa boca? E os irmãos vão entender o poder do glória na boca do crente. Glória a Deus, glória a Deus. Nós, eu agradeço a Deus que ali nos chamaram para fazer uma visita com uma moça que estava endemoniada. Irmãos, Deus preparou, damos a palavra junto aos 2 companheiros, partimos para aquela casa. Nos levaram no quarto onde a moça estava. Entramos, irmãos, mas ficamos na comunhão esperando o que o Senhor haveria de fazer. De repente, irmãos, entramos, fechou-se a porta do quarto, nós dentro do quarto, alguém do lado de fora esmurrava a porta do quarto. A dona abriu-se a porta, quando abriu entrou uma parente. E essa parente, ela entrou e ela estava endemoniada. E eu falei: Senhor, se não bastasse uma, são 2 endemoniadas. E eu disse: Senhor, eu vou pôr a mão na cabeça desta mulher. Senhor que está aqui disse dessa maneira: meu servo, começa a dar glória para o meu nome, chama os companheiros para me glorificar, que hoje eu vou mostrar para você, e um dia você vai contar para a minha igreja que o glória e o aleluia manda o demônio embora. Eu agradeço a Deus que nós começamos a dar glória, como a igreja está dando glória aqui nessa noite. A mulher que tinha acabado de chegar, ela pôs as mãos aos ouvidos e começou a gritar: para de dar glória, porque a glória está me queimando, para de dar glória, a glória está me queimando, se acredita, a glória da boca queima demais. Agradeço a Deus. A mulher balançou para um lado, para o outro, caiu, demônio foi embora. Ela levantou falando: o que eu estou fazendo aqui? Agradeço a Deus que Deus tomou um dos irmãos na comunhão. Ele saiu marchando como marcha um soldado, tomado pelo Espírito Santo de Deus. Foi em direção à filha da dona da casa. O que estava nela dizia que era forte. Deus tomou o vaso e pôs nas suas mãos. O outro demônio caiu e Deus está sendo glorificado. Você tem um grande aleluia, que saiba o teu adversário, que o glória da tua boca é uma demônio. Agradeço a Deus muitas obras que eu tenho feito. Mais uma próxima. Bom, crente não tem juízo. Ele pediu para contar mais uma obra. Então vamos contar. Irmão, Deus nos deu uma loja. E nessa loja era na rua de casa, Deus abençoe. Então nós fomos para um centro, uma rua comercial ali da Praia Grande. Irmãos, e quando nós chegamos, irmão, para abrir a loja, reformar aquele ponto, alguém foi lá e disse que daqui a 30 dias estaria fechado. Mas nem abrimos, irmãos, e alguém já foi lá lançar uma maldição. Mas abrimos, irmãos, reformamos, abrimos, e a notícia correu entre o comerciante, o que alguém havia nos aprontado, irmãos, e abrimos a loja. Irmãos, essas pessoas que haviam nos afrontado, eles entraram na sexta-feira à noite dentro de um centro de macumba, viraram à noite, amanheceu-se o dia, 9 horas da manhã do sábado, abrimos a nossa loja. Eles contrataram uma pessoa que eles chamam de Pai de Santo, e quando, irmãos, nós abrimos a loja, 9 horas da manhã, quem entra? Essa pessoa que eles contrataram, fumando um charuto, soprando na mercadoria. Eu estava atrás do balcão, irmão, e quando eu ia pedir para aquela pessoa sair, não fazia aquilo. O Senhor que está aqui falou dessa maneira: meu servo, deixa ele entrar.
Deixa ele fazer o que tiver que fazer, para que quando não acontecer, ele não venha dizer que não pôde fazer. Irmãos, ele fez, irmão, quando ele fez tudo aquilo, ia na sarjeta, ajoelhava, conversava com alguém, irmãos, e fez esse negócio aí, esse que eles chamam de trabalho. Quando terminou, abaixamos as portas e fizemos uma oração e entregamos na mão de Deus aquela situação. Levantamos as portas, começamos a trabalhar. Como disse aos irmãos, era um dia de sábado, Deus muito nos abençoou. A notícia correu entre os comerciantes, e os comerciantes diziam: vamos ver quem pode mais, se é o Deus dos crentes ou é o Deus dos macumbeiros. Agradeço a Deus, irmãos, aleluia, que aqueles que haviam contratado o macumbeiro numa curva, encapotou uma caminhonete, perca total no carro, quebraram todo o maxilar. A notícia correu entre os comerciantes, eles diziam: o Deus dos crentes está entrando em ação. Agradeço a Deus, irmãos, que não parou por aí. Aleluia, o macumbeiro lançou uma maldição dizendo: 30 dias está fechado. O macumbeiro enlouqueceu, foi parar no hospício. A nossa loja tem mais de 20 anos. Só mais uma que eu vou contar. Irmãos, é o poder de Deus, irmãos, e não existe barreira para Deus operar. Nesse mesmo galpão, dentro da penitenciária 2, irmãos, culto, e tinha um preso que ele ouvia vozes de dia e de noite. Aquela voz atormentava ele, não dormia, não tinha sossego, e ele foi pedir uma oração. Terminando o culto, ele pediu oração, orar pelo aquele rapaz, e quando foi orar, o demônio tomou ele. E o demônio tomou ele e dizia assim: o homem de branco não ama ele. O homem de branco não ama ele. Irmão, servo na comunhão fechou os olhos, esperando o que Deus haveria de fazer. Quando ele fechou os olhos, e o rapaz endemoniado falando que o homem de branco não amava aquele rapaz. Irmãos, e quando ele falava, o nosso irmão na comunhão fechou os olhos e começou a clamar. De repente, com os olhos fechados, ele enxergou, com os olhos fechados, uma bola de fogo descendo do céu. E aquela bola de fogo estava descendo dentro da penitenciária. A guarda da muralha não viu. Ela atravessou o telhado do galpão e não quebrou o telhado. Glória ao nome do Senhor. Quando ela se aproximou, o preso que estava endemoniado deu um grito e falou: eu vou embora. Eu vou embora porque o homem de branco ama ele e o homem de branco está chegando neste lugar. O preso caiu, o demônio foi embora. Aleluia, levantou o preso liberto e o nome de Deus está sendo glorificado. A igreja acredita que o Senhor vai mandar essa bola de branco passar aqui nessa noite. Agradeço a Deus, irmão. Agradeço a Deus. Muitas obras, mas aprendemos o caminho. Deus vai preparar outra oportunidade de estarmos aqui congregados junto a esta irmandade. Desde já fica o convite, nosso irmão José, meu companheiro, nossos irmãos aqui no Ceará e toda a irmandade congregar conosco, Vila Guaramá. Nossos cultos é quinta, sábado e domingo, quarta-feira às 15 horas e reunião de jovens às 10 horas da manhã. Estamos sentindo, irmão Júlio, Maísa daqui, sabe, irmão, que lá é glória do começo até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, muitos lugares que tenho passado, estados, nações, o Senhor tem dado a graça de passar desses lugares fracos e desejo levar a nossa saudação com a paz de Deus no grato amor do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Deus, porque quando chegamos no estado do Ceará, nós éramos os únicos crentes naquela cidade. E com isso, éramos tratados indiferentemente pelos demais crianças, pelos demais jovens também. E dou graças a Deus, amados irmãos, porquanto chegou um dia que o prefeito daquela cidade comprou uma televisão, que isso era raro ter uma televisão, e colocou na praça da cidade e passava ali como um cineminha ao ar livre. E vinham todas as crianças nos horários matutinos assistir aqueles que na qual passava os desenhos naquela televisão. E eu dizia: mamãe, deixa eu também assistir. Todos os meninos vão, mamãe. Minha mãe falava: meu filho, ali a imagem que fala, nós vamos orarmos a Deus. Então nós nunca fomos ver aquilo que estava se programando na cidade e fomos
No decorrer dos dias, começou a aula e chegando na escola, todos os primeiros dias de aula, os professores pedem para fazer uma dissertação e relatando das suas férias. Mas a maior notícia, o maior evento era aquele veículo que transmitia aqueles desenhos. E naquele presente momento, uma criança disse para a professora: tia, por que nós não escreve dos desenhos que nós assistimos, do super-herói que nós vimos? Mas escrever, nós gostamos tanto, tantos poderes eles têm. Então ela disse: então escrevam. E começou os meninos falando, ela disse: vamos fazer assim. Para vocês não repetirem o mesmo super-herói, vocês vêm colocar aqui o nome de vocês, do super-herói na frente de cada um. Se um repetir, o outro tem que escolher o outro. E eu fiquei pensando, não fui assistir, não vou conseguir então escrever nada. E fui procurar quem era o meu herói. Bendito o Senhor. Naquele presente momento, os meninos escrevendo, a tia vindo olhando para tentar auxiliar. Chegou, eu estava com um caderninho aberto, todo branco. E a tia chegou e disse: Leandrinho, meu filho, você não começou a escrever nada ainda. Eu disse: tia, eu não assisti os desenhos como os meninos. Eu não tenho nenhum herói, tia. Naquela hora ela falou: você não lembra de nenhum super-herói, um herói que você tem? Eu disse: tia, eu não sei, tia. Os meninos riram e disseram: é porque ela é crente, tia. E ele não foi não, porque os crentes não vão. Naquela hora ela disse: pense. Quando ela voltou, ela disse: ainda não fez nada. Eu disse: tia, eu posso ir para casa quando terminar? Lá eu vou perguntar para a mamãe quem é o meu herói. Ela vai me ajudar e eu vou trazer então a atividade, tá bom, tia? Naquela hora a diretora entrou na sala e falou assim: vai ter a reunião de pais e mestre, e vai vir as autoridades da cidade, o prefeito, o padre, eles vão estar aqui, todos os pais. Cada sala de aula vai fazer uma apresentação para o prefeito e as autoridades. Uma sala escolheu dançar, outra vai cantar uma música, outra sala vai declamar um poema. O que essa sala vai apresentar? E a tia perguntou: o que nós vamos apresentar para eles? Naquela hora a diretora disse: vamos, fala o que vou apresentar. O menino disse: tia, por que nós então não apresentamos os nossos heróis nesse dia? Nós conta a história dos nossos heróis para eles, cada um conta. E nós podemos vir até vestido igual eles. Eu disse: que coisa boa! Então vamos fazer assim. Fui para casa, irmão. Quando cheguei em casa eu disse: mamãe, os meninos vão fazer uma atividade para apresentar na escola para os pais e para as autoridades. Só eu, mamãe, não vou apresentar. Mas por que, meu filho? Mãe, é porque a atividade era quem foi assistir. A senhora não deixou eu ir. Eu não vou saber fazer, mamãe. Eu disse: mas o que ela pediu? Pediram que era para mim contar a história do meu herói. Eu não assisti, eu não sei. Ela disse: senta aqui, meu filho. Nosso herói é Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Então minha mãe ensinou, falou para mim: leva, escreve lá o seu nominho, escreve o nome do seu herói. A mamãe vai te ajudar. Eu disse: mamãe, mas eu tenho que me vestir igual o meu herói. Ela disse: sim, nós temos a roupinha do seu herói. Mamãe, tem o meu herói, tem que ter um poder e uma arma. Qual é a arma que ele usou com poder? Tem que levar. Ele também tem uma arma, você vai levar, meu filho. Graças a Deus, voltei tão contente naquele dia. Cheguei e disse: tia, eu já tenho o meu herói. Que mesmo, meu filho? A minha mãe falou que ele é mais poderoso, ele é muito poderoso. Então escreve aqui, filho, eu botei Leandro, herói Jesus Cristo. Os meninos começaram e ela disse: meu filho, não é esse tipo de herói que é para escrever, não. Eu disse: tia, mas minha mãe falou que esse é meu herói. Eu não tivesse vergonha de falar dele. Então ela disse: mas não pode esse tipo de herói. Os meninos riram e diziam: é porque eles são doidos, esses crentes, é tudo
fanático, tia. Então eu sentei, comecei a chorar, porque não ia poder apresentar meu herói. Entrou a diretora assim, sábado a reunião, tá todo mundo pronto, estamos. E eu com cabecinha baixa, disse, por que aquele menino tá de cabeça baixa chorando? É porque ele escreveu o nome do herói, e nós falamos que aquele herói não pode escrever dele. Ela disse, não tem nada não, pode ser qualquer herói, nem que seja bem fraquinho, mas é o herói dele, deixa ela apresentar. Professor, então a diretora não viu o nome do meu herói, disse, então você apresenta. Naqueles dias, irmão, minha mãe me ensinou a história e foi falando. Então nós vendíamos ovinhos da cidade, minha irmã vendia cheiro verde, meu irmão vendia carvão. Eu ia lá na casa da tia vender, porque ela toda vez comprava de mim. Quando eu cheguei, estava sendo um aniversário do filho, os balãozinhos. Quando eu chamei ela, disse, entra aqui, que é um pedacinho de bolo, um chapéuzinho, botou. E eu achando aquilo tão bonito, e lembrei que no outro dia ia ser o meu aniversário também, e fiquei sonhando com o aniversário também, com bolo. E naquele presente momento os meninos chegaram e disseram, crente, vai embora da minha festa, eu não te convidei, você não pode estar aqui. Mas foi a tia que deixou entrar, vai embora. Quando eu peguei aquela cestinha, me empurraram, eu derrubei e caí no chão. Comecei a chorar, disse a mamãe, agora vou me bater. Se eu voltar para casa sem o dinheirinho, fui para debaixo de um pé de árvore que tem no centro da cidade. O irmão Afonso foi lá, eu mostrei até hoje essa árvore lá. Nós chegamos e fiquei chorando, a tarde passou, começou a escurecer. A mamãe chegou e me contou, filho, por que você, como voltou para casa? Eu disse, mamãe, a senhora me ama? Eu te amo, meu filho, a senhora não bate em mim, não? Meu filho, eu só tenho amor para te dar. Mamãe, que não, sozinho, eu fiquei com medo de ir para casa, a senhora me bater. Ela disse, não, pode voltar. Eu disse, mamãe, como é difícil ser crente, né? Ninguém gosta de nós. Mãe, por que nós somos pobres, mãe? Todo mundo ri de nós. E minha mãe disse, não, a pobreza não é um mal. Cristo também era pobre, meu filho. E eu contei para ela do meu aniversário, do que aconteceu. Pois eu faço um bolinho, se você deixar de chorar. A senhora faz, mãe, um bolinho para mim? Faço. Outro dia ela fez, chamou algumas criancinhas. Quando foi na hora de soprar a velinha, naquele presente momento o menino disse, Leandrinho, quando tu cortar o que tu pedir, você vai ganhar. Eu olhei e disse, mãe, é assim? Ela disse, não, nós vamos orar. Tu vai pedir a Deus, aí o que tu pedir, Ele vai te dar. Nós não tinha brinquedo, irmão, era brinquedo de latinha. Era os cavalinhos, era feito dos melãozinhos, que na qual ficava na cerca com os palitinhos, virava a nossa fazendinha. E o filho do prefeito tinha uma bicicleta, eu tinha desejo de pelo menos tocar nela. Eu disse, mãe, se eu pedir para Deus uma bicicleta, Deus me dá uma bicicleta. Ela disse, Deus tudo pode, meu filho. Ele tem poder de te dar uma bicicleta. Eu posso pedir? Pode pedir na oração. Chegou o sábado, era para ir para a escola. Eu disse, mãe, a roupa do meu herói me vestiu no lençol, pegou umas cordinhas do punho de rede e amarrou na minha cintura, botou as sandalinhas, bendito seja Deus. E quando eu calcei aquelas sandalinhas, eu olhei assim e disse, mãe, mas cadê a arma do meu herói? Ela trouxe a Bíblia e disse, é a palavra que é a arma do meu herói. Eu olhei e disse, mãe, eu tô bonito, mãe. Eu tô parecendo com o meu herói, mamãe. Ela disse, meu filho, você está igual a Jesus Cristo. Então nós fomos, eu disse, mãe, e se começarem a rir, você olha para a mamãe, ela vai estar aqui dizendo, eu estou aqui, aleluia. Mas lembra de uma coisa, se tu confessar o teu herói diante dos homens, ele te exaltará diante dos homens também. Aconteça o que acontecer, não te envergonhe do teu herói. Nós fomos, irmãos, chegamos
na escola, quando a diretora viu, disse, não, esse tipo de herói que é para apresentar. E a mãe disse, nós podemos ser pobres, podemos ser crente, mas o direito do filho do católico tem, o meu também tem. Vamos falar com as autoridades. E aí permitiram apresentar. Naquela hora entrou as autoridades ali, e veio dois homens trazendo uma grande caixa com laço enrolado. Quando eu subi, o prefeito disse, eu soube das apresentações, mas tem uma que é especial, as crianças vão apresentar os heróis. Então cada criança que apresentar, nós vamos fazer um julgamento. Eu trouxe esse presente, o herói que for mais poderoso, no final vocês vão bater palma, o que tiver mais palma vai ganhar esse presente, a criança. Glória a Deus. Então chamou os meninos, cada um apresentou o seu herói, cada um apresentou a arma dele, os poderes dele. Quando chegou, as mães riam de orgulho de seus filhos vestidos. Chegou na minha vez e disse, como é seu nome, meu filho? Eu disse, meu nome é Leandro. Como é o nome do seu herói? Jesus Cristo. As mães começaram a se respeitem. Então conte, meu herói, o nome dele é Jesus Cristo, mas teu anjo recebeu o nome de Emanuel, Deus conosco. Filho de Maria e José, família pobre. Quando nasceu não tinha um bercinho, nasceu uma manjedoura. Mamãe ensinou ele a ler e falar. 12 anos se apresentou diante dos doutores e se admiraram de quem é filha essa criança de tamanha sabedoria. Se admiraram mais ainda por ser filho de um carpinteiro, glória a Deus. Com 30 anos, ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Recebeu o poder do Espírito de Deus sobre a terra, os céus e todas as coisas. Então o poder do meu herói era abrir os olhos do cego, fazer o mundo falar, o paralítico andar, o morto voltar à vida, o pecador ser convertido, os espíritos ser repreendidos. Meu herói venceu o reino da morte, venceu os aguilhões do pecado, e por amor da humanidade ele morreu no altar da cruz. O último herói o último inimigo que meu herói teria que vencer era a morte. Sepultado ao terceiro dia, ressuscitou em nuvem de glória. E meu herói com 40 dias subiu para o céu em arrebatamento, e prometeu que aonde ele estiver, ele vai voltar para me levar. E a arma do meu herói, mostrei a Bíblia, a sua palavra. A sua palavra ele trouxe a salvação à humanidade. A sua palavra ele criou os céus e a terra. Com a sua palavra ele levanta reino, ele abaixa reino. Com a sua palavra o abatido ele alegra, o exaltado ele exalta. Este é o meu herói. Então, graças a Deus, subiu novamente. Não estava mais indo, estava todas as mães chorando, as autoridades chorando. O prefeito chegou, as lágrimas subiu e disse, vamos agora ver quem vai ganhar mais pau, o herói mais poderoso. É, padre, como diz a história, o primeiro será o derradeiro é o primeiro. Então vamos fazer o último, vem primeiro. Quem foi o último menino, vem aqui. Quando eu subi, ele olhou. Quem acha que o herói mais poderoso, bata palma. E se do Leandrinho, Jesus Cristo é o mais poderoso, batem palma agora. As mães das autoridades só não bateram palma, ficaram todos de pé. E batiam palma para o herói. Todos os outros heróis é fictício. O verdadeiro herói é Jesus Cristo. Acreditamos que não sobrou nenhuma palminha para os outros. Traz o presente pro Leandrinho. Quando eu abri, era uma bicicleta.
cidade de Brasília até essa cidade. O Senhor tem nos guardado nas estradas, tem dado uma excelente viagem para nós. Quero agradecer a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida. Bem resumidamente, agradeço a Deus, porque sofria de depressão, por 26 anos sofri de depressão na minha mocidade, aqui nessa cidade. Irmãos, Deus me chamou na graça, no ano de 99, irmãos, e depois de 10 anos que o Senhor havia me chamado, ainda permanecia esta enfermidade, que a depressão é uma enfermidade, irmãos, que precisa ser acompanhada, irmãos, muitas das vezes precisa usar alguma medicação também. Irmãos, e eu usei medicação por 26 anos, por essa depressão, diversas medicações. Mas um certo dia, o Senhor mandou a sua palavra, e o Senhor falou que viraria o meu cativeiro, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor, que libertaria daquela enfermidade, irmãos, e foi desta forma. Glória ao nome santo do Senhor. No ano de 2011, irmãos, para 2012, na virada do ano, o Senhor tinha mandado essa palavra, irmãos, e o Senhor dizia assim: hoje você vai dormir de uma forma, e amanhã você vai levantar diferente. Glória ao nome santo. Você vai olhar no espelho, não vai se reconhecer, porque eu vou fazer uma grande obra na tua vida. Irmãos, era uma doença crônica, 26 anos, mas pelo poder da palavra o Senhor me libertou também. Glória ao nome santo do Senhor. Passou alguns dias, irmãos, eu congregado na região do Capão Redondo, eu morava aqui em São Paulo. E eu congregado na região do Capão Redondo, o Senhor mandou, irmãos, a sua palavra, irmãos, e dizia assim: tem alguém que está aqui, e eu já fiz uma obra espiritual na tua vida, já trabalhei, aleluia, na tua enfermidade, aleluia, eu tenho o prazer de te chamar para orar nas madrugadas, mas quando eu vou te chamar para orar, você está dopado de remédios. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o Senhor já havia feito uma obra na minha vida, mas eu ainda, irmãos, estava usando todas aquelas medicações, irmãos, que usava para dormir, irmãos, para levantar, para ficar bem durante o dia. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela noite o Senhor mandou a sua palavra, irmãos, e disse assim: hoje o Senhor, se você abrir o teu coração, a tua mente, a tua alma para receber essa palavra, o Senhor te diz, aleluia, e te dar aqui uma receita, e você, essa receita tem 3 remédios. Glória ao nome santo do Senhor. Primeiro remédio, anota aí na tábua do seu coração. Primeiro remédio: não viva mais o teu passado está morto e enterrado. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor disse, o segundo remédio: não projete o teu futuro com ansiedade. Até aqui, aleluia, você projetou, nada aconteceu, mas entrega o teu futuro nas minhas mãos, porque eu vou fazer melhor do que você tem projetado. Glória ao nome santo do Senhor. E o terceiro remédio, o Senhor disse: não viva, aleluia, viva o presente intensamente, como se fosse o último dia da tua vida. Se for na minha graça, vive intensamente. Se for no colégio, no trabalho, enfim, no seio da tua família, viva o seu dia intensamente como se fosse o último. E se você tomar esses 3 remédios, você não tomará mais os remédios que você está tomando. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu não conto isso porque sou contra os remédios, não. Irmãos, se eu não tivesse tomado 26 anos aqueles remédios, irmãos, eu não teria suportado a minha prova. Glória ao nome santo do Senhor. Mas chegou um dia, aleluia, determinado pela palavra, que o Senhor quis fazer uma obra. Glória ao nome santo do Senhor. E a palavra de Deus diz assim: Deus querendo operar, ninguém lhe impedirá. Glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos. 6 meses daquela palavra, irmãos, já não estava tomando mais nenhum remédio. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor me libertou por completo da depressão e estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. Irmãos, passou um pouquinho de tempo, o Senhor disse, irmãos, que iria operar na minha vida, mudar meu cativeiro. Irmãos, naquele mesmo ano, conheci uma serva de Deus, irmãos, ali no meu trabalho, começamos a namorar, irmãos, passou mais um pouco de tempo, o Senhor abriu uma porta ali, irmãos, de trabalho, de transferência daqui de São Paulo para Brasília. Fui ali para Brasília, glória ao nome santo do Senhor, buscando a palavra, irmãos, para ver se era tudo permissão de Deus mesmo ir para aquela cidade. Deus mandou a palavra das cartas para Neemias, glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor falou: você vai para aquela cidade, leva as cartas desta palavra, porque aonde você passar, aleluia, as portas serão abertas. Glória ao nome santo do Senhor. E o Senhor te avisa, aleluia, você vai, aleluia, com uma colher de pedreiro na mão, mas na outra mão você vai levar uma espada. Glória ao nome santo do Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que fui para aquela cidade. Aleluia. Depois, irmãos, de 1 ano e meio, irmãos, Deus preparou meu casamento com a serva de Deus aqui em São Paulo. Aleluia. Deus preparou a transferência dela para lá. Irmãos, passou o nosso casamento, 1 ano e meio do nosso casamento. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor também me confirmou para o ministério ali, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eu agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito. Agora, irmãos, na época da pandemia também, o Senhor permitiu, irmãos,
eu fui acometido de uma bactéria cerebral. Glória ao nome santo do Senhor. Senhor permitiu, fiquei 4 meses internado naquele hospital ali em Brasília. Glória ao nome santo do Senhor. O certo aqui também foi anunciado, foi pedido oração, irmãos, ao meu respeito. Irmãos, foi um processo muito difícil, muito doloroso. Nesses 4 meses, irmãos, passei por 3 cirurgias, minha cabeça foi aberta 3 vezes. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, nesse processo, ali peguei Covid dentro daquele hospital. Irmãos, embolia pulmonar. Irmãos, glória ao nome santo do Senhor. Mas o que eu posso dizer nesta noite é que a igreja não deixou de orar por mim. Glória ao nome santo do Senhor. E, irmãos, e num certo dia, eu estava ali no hospital, irmãos, 4 meses dentro de um quarto fechado. Ali não tinha janela, irmãos, bendito ao nome santo do Senhor, isolado. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que ali, um certo dia, numa tristeza, tomava minha alma. E eu falei, Senhor, eu estou sozinho nesta prova, estou sozinho neste hospital. Glória ao nome santo do Senhor. Muitas das vezes nem a minha esposa podia entrar lá por conta da pandemia, mas eu agradeço a Deus, irmãos, porquanto ali eu ia falando com o Senhor desta forma, o Senhor me arrebatou, me levou na igreja. Bendito ao nome santo do Senhor. No momento em que estava sendo feita uma oração e me apresentando também dentro daquele hospital. Glória ao nome santo do Senhor. Agradeço a Deus por muitas obras que o Senhor tem feito, irmãos. Posso dizer para esta irmandade, irmãos, esse ano o Senhor fez muitas obras lá no nosso meio, irmãos, e como congregação é na Asa Norte, irmãos. E Deus preparou que nesse ano, Deus preparou um espaço infantil ali para nós, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Foi uma bênção, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia, aquelas crianças que estavam dispersas espiritualmente, materialmente. Glória ao nome santo do Senhor. Começaram assim, irmãos, a entrar mais na espiritualidade através ali, irmãos, do espaço infantil. Certo é, irmãos, este ano o Senhor selou ali, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. 5 crianças com a promessa do Espírito Santo. Fez um renovo ali, irmãos. E nós estamos aqui glorificando o nome santo do Senhor. Trago e desejo levar as nossas saudações para saudar a minha como congregação na Asa Norte em Brasília com a santa paz de Deus. Amém. Louvo a Deus, irmãos, no ano de 2001, irmãos, eu morava aqui em Arapongas, sou nascido em São Paulo, morei na minha juventude, depois vim para Arapongas, moço, vivi uns 8, 9 anos em Arapongas, irmãos, e quando um dia meu pai, irmãos, ele era nosso irmão, nunca havia uma discussão dentro da minha casa, irmão, meu pai e minha mãe, eu tenho mais um irmão mais velho, irmão, sempre tivemos um lar de paz. Está aqui alguns irmãos da minha mocidade que conheceram bem a nossa casa. Mas da noite para o dia, irmão, meu pai, eu estava trabalhando, me ligou a minha mãe chorando, vem para casa correndo. Quando eu cheguei, meu pai estava com as malas prontas e a minha mãe no sofá num canto falou, teu pai está indo embora de casa. Eu falei, mas como assim? Ele não disse muitas palavras, pegou as malas, tive que levar ele para a rodoviária. Resumindo, irmão, meu pai saiu de casa, foi embora, deixou a família. E um moço novo, tinha 18 anos na altura, caiu sobre mim um peso muito forte da responsabilidade de uma casa. Irmãos, meu irmão estudava no estado de Minas Gerais, tudo que eu ganhava era para pagar aluguel, eu morava numa casinha de madeira, aleluia, o que eu ganhava eu pagava aluguel, irmãos, e não tinha mais dinheiro para comer, para pagar água, para pagar luz. E olhando como jovem, eu pensei no meu futuro, falei, o que vai ser de mim? Sem pai, aleluia, não ganho para pagar um aluguel, o que vai ser de mim? Irmãos, fui na igreja e bem-aventurado é aquele que vem aqui buscar a resposta de Deus. Eu sou músico, mas naquele dia eu não tive força, sentei no fundo da igreja, Deus mandou a palavra e disse, eu não preciso da condição do teu pai para te abençoar. Glória. Tudo que você está passando é uma preparação para o que eu vou fazer na tua vida. Eu guardei aquela palavra, mas aquele que está passando prova, quando vem uma palavra de benção, ele sempre pensa que é para o outro, porque ele olha a condição dele. Resumindo, irmãos, eu fiz um acordo com a minha mãe, falei, eu vou fora do país 1 ano, eu vou ganhar um pouco de dinheiro, eu vou ficar 1 ano lá, eu chamo minha mãe de mãezinha, eu falei para ela, mãezinha, eu vou 1 ano, depois de 1 ano eu volto, a gente vai viver a nossa vida e a senhora não vai ficar desamparada. Fiz tudo o que tinha para fazer para ir embora para os Estados Unidos, irmão. Está aqui o irmão Frank, companheiro também, naquele dia ele estava comigo numa reunião de mocidade e ele não sabia, eu fui buscar a palavra para ir embora para os Estados Unidos, emprego arrumado, já sabia quanto que eu ia ganhar, aonde eu ia morar, estava tudo certo, irmão. Eu só precisava do carimbo da palavra. Mas uma coisa eu aprendi, ai daquele que anda pelo seu desejo. Glória. Se você está aqui com desejo de alguma coisa, primeiro queira saber qual é o desejo de Deus. Glória. E eu fui na reunião, lá no meio da orquestra, Deus tomava o servo de Deus, irmão, glória, na palavra, e dizia assim, entrou alguém aqui, você está perguntando por que você está passando tudo isso na tua juventude? É porque você é um fruto de exportação. Você vai embora do Brasil, irmão. Eu não pulei porque não podia. Falei, é comigo, glória. E ele disse, é da minha vontade você ir embora. Irmão, para mim, no meu entendimento, glória, eu já queria que a palavra acabasse.
chegasse e aleluia, para mim já estava bom. Eu ali no banco eu já comecei a pensar no outro dia, eu vou na agência, vou comprar viagem, vou fazer isso. Esqueci da palavra. Ele deu assim um tapa, deu uma palmada e falou, mas presta atenção uma coisa, tem um porém. Eu falei, Senhor, que porém é esse? Você não vai para o país aonde você está querendo ir. Eu falei, Senhor, mas eu não conheço o outro lado. Ele falou assim, você vai para um país que fala a mesma língua que você fala. Quando eu ouvi aquilo, irmã Dada, eu confesso, se há um lugar que eu nunca nem pesquisei, era Portugal, irmão. Não conhecia ninguém, não queria, irmão, não tinha desejo. E eu no banco fiquei pensando, país que fala a mesma língua que eu falo. Eu fui lá na África, lembrei de Moçambique, Angola. Falei, Senhor, tem misericórdia, Moçambique, Angola, como é que eu vou ganhar dinheiro lá? Eu sei que a situação lá é difícil, Senhor. E na palavra Deus disse assim, fique em paz. Eu tomarei alguém que não me serve e vai te dizer para onde você vai. Glória a Deus. Outro dia, irmãos, domingo eu fui buscar o preço da passagem para a América. Quando eu sentei para ver o preço da passagem, falei para a mulher lá em Anápolis, eu quero uma passagem para Boston, lá nos Estados Unidos. Ela falou, nossa, muito bom. O que você quer fazer lá? Eu falei, vou lá trabalhar 1 ano para ganhar um pouco de dinheiro. Tá bom. Ela começou a digitar no computador, fechou, aleluia, o computador e disse assim, por que você não vai para Portugal? Ela falou, Portugal, esta presença que está aqui invadiu o meu coração. Eu disse para ela, Portugal. Ela falou, Portugal tem trabalho e você vai se dar bem lá. E ela falou, você não vai passar só 1 ano, não. Começou a pregar para mim, irmão. Resumindo, irmão, 1 mês e meio depois, eu estava descendo na cidade de Lisboa, em Portugal, sem conhecer ninguém, com uma mala, com o meu violino nas costas. Mas que a maior riqueza que o homem e a mulher podem ter, a palavra de Deus dentro do meu coração. Na despedida do aeroporto em Londrina, a minha mãe, as irmãs que estão aqui, mulheres de Deus, vão entender o que eu vou dizer. Uma mulher, quando ela é abandonada, irmãos, ela se sente a mulher, aleluia, mais triste da vida. Eu olhava para a minha mãe e eu dizia, eu vou perder ela, porque ela não vai aguentar essa pancada. Mas, irmãos, glória a Deus, nas alturas, no dia que eu fui despedir lá no Conjunto Ulisses Guimarães, eu era auxiliar de jovem, a palavra que veio foi José no Egito. E o Senhor disse assim na palavra, José, ele tinha um pão na mão, o trigo estava na mão dele de todo o Egito. E eu no meu banco entendi isso do lado material. E Deus dizia assim, eu vou colocar o trigo na tua mão naquele país. Aleluia. E o que eu vou fazer na tua vida é como foi na vida de José. Vai estender sobre a tua família, vai amparar a tua casa. Glória, vai me servir. Glória, e lá a palavra de Deus disse, lá você vai encontrar 2 felicidades. Uma é material e a outra é espiritual. Eu agradeço a Deus, irmão. E fui despedir da minha mãe no aeroporto, ela não conseguiu ficar de pé. Ela caiu encostada numa parede chorando. Eu indo para a aeronave, eu chorava. Aleluia, a aeromoça ainda falou para mim, não precisa ficar com medo não, o voo é gostoso. Mas eu não estava com medo, eu estava olhando para minha mãe, porque aqui dentro eu sempre aprendi que tinha que amar a mãe e o pai. Glória. Eu fui, irmão, naquela expectativa, cheguei naquele país sem conhecer ninguém, e o que Deus me prometeu, Ele cumpriu. A felicidade material que Ele falou, que eu entendo assim, 6 meses que eu estava naquele país, eu fui fazer uma visita na cidade do Porto. Eu morava em Leiria, uma cidade menor, 200 quilômetros. Eu sabia que no Porto tinha igreja grande assim. Eu falei, eu preciso ir lá, glória, eu quero conhecer a mocidade. Eu sempre fui muito envolvido com a mocidade, irmão. E eu fui para o Porto, e quando acabou um culto em Matosinhos, tem muitos irmãos aqui que por certo conhecem, uma igreja onde é feita as reuniões gerais anuais de ensinamento da Europa. Aleluia, acabou o culto, aquele irmão me saudou e falou, vamos fazer uma visita comigo. Eu estava com mais 2 companheiros, depois eu levo vocês da rodoviária. Tá bom. Quando eu entrei numa casa, veio uma moça com um violão na mão, irmão. Eu nunca pensei que eu ia encontrar uma portuguesa que tocasse violão. Quando eu olhei ela tocando violão, desdelhando violão, cantando hino, uma virtude me tomava. Fazia 6 meses que eu não sabia o que era sentir a presença de Deus. E com permissão do ministério, irmão, eu vou passar isso daqui para a Irmandade, porque eu vou falar de mim, irmão, não posso falar dos outros, mas eu muitas das vezes não dava valor, irmão, na fartura que nós temos aqui. Glória. Quantas das vezes eu chegava numa igreja cheia como essa, não tinha lugar para me tocar. Às vezes eu falava, nossa, para quê? Tem irmão aqui, eu não tenho lugar nem para sentar. Quantas vezes quando eu cheguei lá, era o único músico, não tinha organista. Eu era auxiliar de jovem de 30 crianças ali no Ulisses Guimarães. Eu reclamava porque na central dava mais excitativo. Minha primeira reunião de jovem em Portugal foi com 2 crianças. Não tinha músico, não tinha organista, não tinha auxiliar de jovem. A igreja não tinha porteiro. Glória. O cooperador de jovem demorou 3 meses para perguntar meu nome. Glória. Não é porque é uma pessoa não, irmão, não é isso não. É porque eu precisava aprender isso. Glória. A dar valor na fartura, a dar valor para a salvação, a dar valor da Lewis Day. Quantas vezes o pai dele, irmão Barroso, parava o carrinho velho dele lá na porta de casa, na Aparecida, e dizia, irmã Regina, o irmão Fábio, irmão Carlos não foi na reunião. Eu vou falar a verdade, irmão. Eu dizia lá dentro de casa, irmão Barroso deve achar que eu sou alguma criança. Eu vinha aqui na porta da minha casa, perguntar por que eu não fui na reunião. Um dia dessa reunião, o irmão não perguntou meu nome, eu fui orar quando cheguei na pensão. Falei, Senhor, que falta de amor. Esse irmão não perguntou nem meu nome. O Senhor falou comigo com voz humana. Você não reclamava que o meu servo ia lá na porta da tua casa perguntar se você não foi na reunião? Agora você está reclamando que esse não perguntou teu nome. Aqui você vai aprender a me servir. Eu
agradeço a Deus, não tenho vergonha não. Portugal para mim tem sido uma escola. E 6 meses, quando eu vi a irmãzinha tocando violão, nós dobramos o joelho, uma virtude nos tomava, irmão. Eu queria ser visitado por Deus, que eu estava morrendo espiritualmente falando, mas de repente essa virtude que me envolveu, e como se tivesse uma pessoa do meu lado, uma voz falou comigo: meu servo, essa moça que está tocando violão é tua esposa. Glória! Agradeço a Deus, a felicidade material. 1 ano, irmão, o Senhor preparou meu casamento, me casei. Eu sou o único português falsificado, ela é portuguesa verdadeira, está aqui. Irmão, me preparou uma companheira, irmão, zelosa, onde tem nos ajudado bastante, irmão. E a felicidade espiritual, eu busquei muito aqui o selo da promessa com evidência de novas línguas. Se falasse para mim que orar debaixo da árvore para buscar a promessa, eu estava correndo, irmão, que eu queria ser selado. E lá, numa busca dos dons na cidade do Porto, o Senhor desceu e selou minha alma com a promessa. Eu louvo a Deus, irmão. Desse 1 ano, já vai completar agora em fevereiro, 22 anos que eu estou em Portugal. Aleluia. Eu agradeço a Deus porque nesses 22 anos eu tenho visto muita obra, irmão. Aleluia. Eu sinto lhe contar uma obra, me dá licença, irmão. Também essa obra marcou a minha vida naquele lugar, irmãos. Eu sei, eu conheço, ainda que é a primeira vez que eu estou aqui, mas a fama desse lugar é fama boa, irmãos. Eu sei que a irmandade que está aqui acredita na palavra, acredita em anjo, glória. Existe diversidade de anjo, irmão, e a palavra ela cumpre na vida do seu povo. Para mim, Deus, naquela manhã que eu estudei, irmão, o Senhor falou que em Portugal ia colocar um anjo na minha vida. Não era anjo de luz, era anjo que eu ia tocar nele, eu ia comer com ele, eu ia andar no carro dele e ia colocar um anjo para me beneficiar. Eu guardei a palavra. 3 meses que eu estava em Portugal, tinha um irmãozinho que foi comigo, era pentinho novo, e nós um dia, um domingo de manhã, irmãos, eu estava sentado numa praça da cidade, muito frio, depois da reunião de jovem, nós sentamos, e como eu falei para a irmandade, eu ia passar 1 ano, então eu já estava fazendo um projeto para minha vinda embora. Eu não queria saber que Deus falou para mim que não era 1 ano, Deus falou para mim que eu não voltaria tão cedo, irmão, mas eu lutava com a palavra porque eu pensava na minha mãe. Então eu falava para ele: Carlinho, 7 meses, 8 meses nós estamos indo embora, eu vou embora. E conversando, e a conversa do cristão não pode ser igual a conversa do mundo, irmão. Nós não temos que ficar, não me perdoa, irmão, a nossa conversa não tem que ficar falando de futebol, política, cada um tem a sua irmão, opinião, tá tudo certo, mas a nossa conversa tem que ser de Deus, céu, vida eterna, irmão, contar obra, glória. E eu estava na praça falando para o irmãozinho, contando obra para ele. De repente, irmão, eu vim do interior, eu nunca tinha visto carro importado, eu vim no canto da praça que parou um carrão, hoje eu sei o nome da marca, mas não conhecia, e me chamou muito a atenção, um carrão, irmão, e desceu um senhor, um europeu, é muito normal, andar de terno e gravata, lá eles falam fato, andar de fato, gravata, desceu um senhor muito bem vestido, irmão, cabelo grisalho, muito bem penteado, aleluia, e me chamou a atenção. Eu toquei o irmãozinho e falei: ei, Carlinho, olha que carrão, imagina se nós andássemos num carrão desse um dia. Ele brincou, falou: só se for para lavar ele, porque andar num carro dele, porque quando está provado nós só pensa no pior, irmão. E eu agradeço a Deus que aquele senhor passou perante nós assim, entrou dentro de uma sala, aleluia, e daqui a pouco não deu 5 minutos, ele voltou. Quando ele passou, ele fazia assim com a cabeça, mas irmão, eu estava conversando, continuei contando a obra, ele entrou no carrão e eu disse: ei, Carlinho, a nossa benção está indo embora, nós não vamos nem lavar o carro, glória. Mas de repente ele ligou o carro, desligou, abriu a porta, desceu, voltou e parou de frente conosco, glória, e falou assim, muito educado: peço desculpa, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Eu falei: com certeza, vocês são crente, glória, em português, irmão. E eu usei essa expressão, saiu, irmão, disse: crente todo mundo é, até o que não acredita em Deus ele é crente, ele crê que Deus não existe. Eu sou servo de Deus, glória, eu sirvo a Deus por fé na congregação cristã. Ele levantou a mão para o céu, irmão, olhou assim, os olhos dele encheu de lágrimas, e ele disse: eu não acredito que na minha cidade, no meu país, eu encontrei alguém da congregação, glória. Na hora que ele falava assim, o Senhor me trouxe aqui em Arapongas, Deus tomando a boca de um caçula que mal sabia ler, aleluia, dizendo assim: eu vou colocar um anjo no teu caminho. Eu falei: Senhor, é o anjo, glória. Ele falou: posso sentar 1 minuto, glória. Não, perdoa, não dá para resumir muito essa obra, porque ela tem algumas particularidades. E ele sentou num banco sujo, sentou com aquele fato tão chique, e começou a conversar conosco, e falou assim, eu falei: o senhor é crente também? É da congregação? Ele falou: não, a minha mãe foi da congregação, eu morei 35 anos no Brasil, no estado de Minas Gerais, glória, eu recitei salmo, eu ia na reunião de jovem, eu não sou batizado, mas a minha mãe foi serva de Deus até o fim dos seus dias, aleluia. E ele contando aquilo, irmão, o senhor visitava meu coração, e ele falou: sabe, eu hoje de manhã saí de casa, uma voz falou comigo e disse: vai no teu escritório. Eu vim, quando eu entrei no escritório, eu olhei tudo certo, falei: você está ficando louco, João, o que você veio fazer um domingo no escritório? Quando eu passei por vocês no banco, eu ouvi vocês falando de Deus,
glória. E quando eu sentei no meu carro, agora eu sei que quem falou comigo foi o Deus que vocês servem, porque lá na minha juventude eu era pobre, aleluia, minha casa tinha 8 irmãos, glória, eu sou o mais velho, e na casa do pobre, quando tem um bocado de comida, a mãe vai dividindo pro menor, e vem vindo, e quantos dias eu não tive o que comer, glória. Um dia me deu desespero, eu subi num monte, numa pobreza extrema, ele contando para nós, irmão, e disse assim, eu gritei e disse, Deus, se tu existe, me faz rico, glória, porque se tu me fizer rico, eu vou viver a minha vida inteira para realizar o sonho das pessoas, aleluia. Mandar e presta atenção, quando Deus quer honrar alguém, Deus honra, aleluia. Eu ouvindo aquilo, ele disse para mim, quando eu liguei o carro e ia embora, o Deus de vocês falou comigo, você não pediu para ser rico, eu fiz você rico, você tem tudo, e lá naquele banco tá 2 moços que são meus servos, realiza o sonho deles, glória. Ele levou nós dentro do escritório, eu nunca sentei numa cadeira tão chique na minha vida, irmão. Ele pegou uma caneta dourada, o que eu estou contando aqui está aqui, minha esposa, ela conheceu ele, irmão, aleluia. Ele pôs um papel branco em cima da mesa, e se eu perguntar aqui para a irmandade, chegar alguém para você e perguntar, eu quero realizar o teu sonho, qual é o teu sonho? Irmãos, quando ele começou a falar assim, aleluia, eu não vou mentir, eu brinco um pouco, eu lembrei do carrão dele, falei, Senhor da glória, aquele carrão dá um jeitão, mas irmãos, quando ele falou assim, realizar o teu sonho, eu fechei os meus olhos e lembrei da minha mãe, que eu deixei ela numa cama, glória, depressiva, glória a Deus, nas alturas eu baixei os meus olhos, ainda bem que ele perguntou primeiro pro Carlinho, falou, qual é teu sonho? E aquele que está provado, ele não sabe pedir, irmão. O sonho do Carlinho, estava desempregado fazia 2 meses. Ele falou, meu sonho é trabalhar. Olha que sonho que ele pediu. Falou, meu sonho é trabalhar. Mas, irmão, bem-aventurado é aquele que sabe pedir. Glória. Porque às vezes nós olhamos pelo lado material e Deus quer entrar por outro caminho. Glória. Ele olhou para o Carlinho e falou, o que você sabe fazer? Eu sempre trabalhei em escritório. Ele falou, então o teu sonho eu realizo agora. Você começa a trabalhar comigo amanhã. Glória. Aleluia. Falou para ele, quanto que foi teu último salário aqui? Aleluia. Ele falou, foi 500 euros. Para você eu pago 1.000 euros. Glória. 20 anos atrás, irmão, glória, onde estava sendo a troca da moeda no escudo por euro, irmão, já era um milagre. Quando ele virou para mim, eu falei, ô, seu João, eu tenho tanto sonho que eu não consigo escolher nenhum. Ele falou, eu falei, sabe, seu João, e contei um pouquinho a história da minha vida e da minha mãe. Ele olhou para mim e falei, seu João, eu fiz um acordo com a minha mãe. Antes de eu ir embora de Portugal, a minha mãe vai vir para Portugal, passar 1 mês comigo e depois ela vai embora. Então, meu sonho nesse momento, porque eu vou embora, seu João, o meu sonho é um dia trazer a minha mãe aqui para passar 1 mês para vir embora. Ele escreveu no papel assim, viagem para Portugal. Glória, eu agradeço a Deus, irmãos. Glória, que aquele homem, Deus tomou a boca dele. Ele pousou a caneta, apontou o dedo para mim e falou, de Portugal você não vai embora tão cedo. Eu olho nas tuas mãos e vejo o trigo. Glória. Eu morava num apartamento com 15 pessoas, irmão, brasileiro de tudo quanto é lado que vocês puderem imaginar. Conversamos um pouco e ele falou, eu quero levar vocês embora. Já começou a realizar meu sonho, andei no carrão, glória. Quando ele chegou no apartamento, ele falou, eu quero conhecer aonde você mora. Falei, jamais, seu João. A única coisa que tinha dentro do apartamento era colchão e cobertor, irmão. 15 pessoas, 3 quartos na casa. Imagina o que era, irmão. Falei, não, seu João, você vai estudar, eu quero conhecer. Você já vai entender por quê. Ele subiu, irmão, ele deu uma voltinha no apartamento. Ele falou assim, amanhã você trabalha? Eu falei, não, estou de folga. Amanhã eu vou passar a pegar o Carlos, eu quero que você vá comigo no lugar. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, ouçam bem isso. Ele falou para mim assim, glória a Deus, a tua mãe é como a minha mãe. As mulheres da congregação provadas são chamadas mulheres de Deus. Ele disse, a tua mãe é uma mulher de Deus. E pegou eu no outro dia, saiu fora da cidade e chegou num lugar, irmão, aleluia, era uma imobiliária. E ele chegou, eu vi que ele conhecia o dono da imobiliária. Ele falou, seu Fernando, pega a chave do apartamento tal, assim, no andar tal. E o irmãozinho perguntou para ele, o que vai fazer? Eu falei, ele vai mudar. E vai chamar nós para fazer a mudança, nós vamos ganhar um dinheiro. Aleluia, mas eu não sabia até ali que era o anjo, irmãos. Aleluia, vale a pena, irmãs. Vale a pena chorar e esperar no Senhor. Eu agradeço a Deus que ele pegou a chave. Cheguei num apartamento, eu nunca tinha visto uma lareira num apartamento, irmão. Lá é habitual, mas eu nunca tinha visto. Um apartamento, coisa mais linda, garagem individual embaixo, no centro da cidade. Ele falou, você gostou desse apartamento? Eu falei, seu João, você vai mudar pra cá? Ele falou, eu não preciso disso não, rapaz. Minha casa tem 3 andares, tem 8 quartos, glória, eu tenho 5 carros na garagem, glória. Eu não preciso disso pra nada. Esse apartamento é pra você. Eu falei, seu João, não, eu não tenho condição de pagar isso daqui. Você não está entendendo, eu sou rico.
aleluia, eu vou realizar teu sonho, porque do outro lado do oceano tem uma mulher provada, que ela precisa ser exaltada. Glória a Jesus nas alturas. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ele voltou na imobiliária, mandou fazer um contrato e disse: você nunca cobra esse rapaz, se ele não puder pagar, você cobra a mim que eu pago. Fez um cheque em branco, um homem que eu nunca vi na minha vida, irmão. Levou nós numa loja, chamou um funcionário, falou: pega um papel e uma prancheta e uma caneta. E onde ele andava, ele falava para mim: você gosta dessa cama? Eu dizia: bonita. Ele falava: separa essa cama. Você gosta? E foi perguntando tudo que a mandar imaginar que uma casa precisa. Aquele homem foi perguntando e eu fui entendendo, irmão. E chegou um ponto que eu deixei de olhar para o produto e comecei a olhar para o preço. Chegou num lado e fala frigorífico, que é geladeira, uma geladeira maior que eu, assim, uma grandona. E quando ele falou: você gosta desse frigorífico? Eu olhei o preço e do lado tinha uma pequenininha, bem baratinha. Falei: seu João, eu gosto mais dessa daqui. Ele falou para mim: mas se você fosse rico e tivesse dinheiro, qual que você comprava? Eu falei: eu comprava essa mais cara. Então é essa que eu vou comprar. Eu agradeço a Deus, irmão, que no final ele viu 3 pedaços de madeira e falou: escolhe um. Eu escolhi um todo em verniz lindo. Ele falou pro rapaz: faz 2 jogos de quarto, guarda-roupa de 6 portas, espelho no meio, eu quero mármore em cima da mesinha de cabeceira, da penteadeira, tudo de primeira. Dentro de 15 dias eu quero que você entregue todos esses móveis nesse endereço. É a casa que ele tinha separado para nós, irmão. Falou para mim: vamos realizar o teu sonho agora. Irmão, no dia que eu sentei com ele, que ele estava ligando na agência para comprar passagem para minha mãe tinha saído daqui do Paraná, tinha ido para São Paulo, na Água Rasa, trabalhar de governanta na casa de uma irmã. Naquele dia minha mãe estava congregada em cima da galeria. Deus mandou a palavra e tomava o servo de Deus e dizia: irmã, que está aí na galeria, que o diabo está falando que a tua vida acabou, a segunda glória é melhor do que a primeira. Agora eu estou tomando alguém do outro lado do oceano em forma de anjo, para você saber que vale a pena esperar na minha palavra. Marca aí 15 dias, você está entrando num pássaro de aço, está chegando do outro lado do oceano, e para você saber que sou eu, vai ter um homem. Irmã, não tinha contado nada para minha mãe, e Deus tomava: vai ter um homem com um carro importado na porta do aeroporto, vai abrir a porta para você e vai dizer: serva de Deus, seja bem-vinda, vida nova. Eu agradeço a Deus. 15 dias depois, sem minha mãe saber de nada, o seu João acordou de manhã e falou: eu quero ir buscar a tua mãe com você. Falei: seu João, pelo amor de Deus, tudo que o senhor já viu, eu quero buscar a tua mãe. Eu fui de carro importado buscar minha mãe, parou na porta do aeroporto. Quando a minha mãe chegou, aleluia, se sentindo a mulher mais desprezada do mundo, 25 anos de casamento, irmão, o diabo passou, arrastou, mas a palavra ele não derrubou. Glória, aleluia. Quando chegou eu naquele ímpeto de filho, irmão, eu fui e não queria abrir a porta do carro. Ela olhou e falou: quem? Eu falei: depois eu te conto, é um anjo que Deus colocou na nossa vida. Quando eu fui abrir a porta, ele falou: não mexa na porta. O português é bem direto. Eu falei: por que, seu João? Porque eu quero abrir a porta para ela. Deus vai em detalhe. Ele abriu a porta e disse: serva de Deus, seja bem-vinda. Aleluia. A segunda glória é melhor do que a primeira. A minha mãe chegou num apartamento mobiliado no centro da cidade. Deus mudou a história da minha mãe. Ela viveu 8 anos em Portugal, irmão. Lá o Senhor preparou um esposo para ela, um companheiro, um anjo de Deus. E eu estou aqui hoje glorificando o Senhor. Seu João congregou comigo, eu visitei a casa dele, aleluia. A minha esposa conheceu ele, aleluia. O que Deus deu na boca dele se cumpriu. Vai fazer 22 anos que eu estou lá, aleluia. Eu estou aqui glorificando o Senhor. Irmãos, em 2014 o Senhor nos separou por misericórdia para o ministério de cooperador, irmão do ofício. Eu atendo, irmãos, uma localidade, morei no Porto 15 anos e é 140 quilômetros para atender o culto. Meu primeiro culto, quando eu atendi 9 almas dentro da igreja, era toda a irmandade, não tinha mais um músico, não tinha organista. A minha esposa é organista, quando ela ia, ela tocava, eu morava na cidade. Eu olhei aquilo, falei: Senhor, um lugar frio, um dos lugares mais frios que tem em Portugal, onde neva. Falei: Senhor, isso daqui não vai ter prosperidade, o que vai ser de mim nesse lugar? Mas, irmãos, eu agradeço a Deus, já passou, vai fazer 9 anos que Deus dá graça de dar lá naquela irmandade. Há 6 meses atrás foi a nossa Santa Ceia. O Senhor deu a graça de chegar à mesa, 141 almas, glória. Nós somos mais de 40 músicos, o rodízio da organista já dá mais de 14, glória. Tem ancião, tem 2 diáconos, encarregado regional, encarregado local. Os irmãos que tiveram na Europa sabem que isso é um milagre, e eu estou aqui glorificando a Deus, irmão. Os transmito saudação da nossa comum cidade de Viseu.
região centro-norte do país. Vocês esqueceram do nome? Lembra da região que neva, o lugar turístico lá? É lá, irmãos. Visita nós, daquela irmandade. Irmãos, Deus deu a graça, mesmo como cooperadora, nós fazíamos um cultinho misto, porque tinha 2 crianças, irmãos, e ali começamos. E hoje já recita na reunião de jovens mais de 60 recitativos. Deus está mandando o povo de tudo quanto é lado. Ano passado, em plena pandemia, o Senhor preparou na nossa comum 7 batismos, irmão. Chamou 35 almas. Glória. Ainda um mês atrás teve outro batismo. Esse ano já teve 4. O Senhor chamou 8 almas nas águas do Santo Batismo. Muita obra, irmão. Muita coisa linda Deus está fazendo. E eu louvo a Deus, irmão, desta irmandade. Também Deus deu a graça de nós esse ano visitar alguma irmandade em alguns lugares. Estive, irmãos, agora recentemente em outubro. Deus cumpriu uma promessa na minha vida. Eu tinha um desejo de conhecer a Grécia, irmão. Eu tinha um desejo de ir lá onde fala na palavra de Deus que Paulo pregou sobre o Deus desconhecido. Deus me deu a felicidade junto da minha esposa de estar lá. Congreguei com a Irmandade de Atenas, no retorno passei por Bolonha. Enfim, irmão, de algumas localidades, mas principalmente da nossa comum, eu vos transmito saudações com a santa paz de Deus. Amém. Orai por nós, irmãos, para que o Senhor nos ajude. No próximo dia 30 estaremos retornando para Portugal. Estou indo embora feliz, irmãos, contente de poder estar aqui junto com esta irmandade. Irmãos, é que o tempo não dá, mas muita coisa linda, obra de conversão que nos assusta, irmão. Deus deu a graça de estar em Manchester. Eu contemplei uma obra de conversão com um iraniano, irmãos. A irmandade sabe que o povo iraniano tem uma cultura, irmão, muito própria. Irmãos, nós temos que respeitar, cada um tem a sua fé, mas eu contemplei, irmãos, o Senhor convertendo um iraniano que está lá em Manchester. Na próxima vez que Deus preparar, nós vamos contar a verdade. Mas, irmãos, uma coisa é certa: Deus está chamando aqueles que são seus, glória, para a vinda dele, para que nós possamos deixar este mundo de ilusão e alcançar a tão esperada vida eterna. Nas nossas orações, não nos esqueceremos da querida irmandade. Louvo a Deus por tudo e também levo as vossas saudações para aquela irmandade. Na santa paz de Deus, Deus seja louvado. Amém.